Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Oi, amor. Mais uma terça de Na Live com Gabi, né? A nossa terceira live do ano. Boa noite, Ju. Boa noite, Pablo, Poli. Saudade de você. Rô. Pessoal que tá entrando, muito boa noite. Agora as lives são de terça-feira às 8 horas, né? Decidi trocar um pouquinho o dia aí e o horário também. Vou deixar o pessoal entrando. Como eu tava falando, hoje é a terceira live do ano, né? Fiz a primeira planejando 2021. Terça passada fiz uma de adolescentes e pais, né? A importância da terapia na adolescência. E hoje mais uma live com Gabi sobre relações tóxicas, né? Um assunto bem interessante, que muita gente tem interesse em saber identificar, né? Então, muita gente aqui entrando. Todos estão me ouvindo bem, vendo bem? Coloca um joinha para eu saber, por favor. Boa noite para quem eu não falei, Amar, meu pai, Nádia, Ju, Fabi. Obrigada, pai. A Ana, a Cíntia, a Karina. Que legal, bastante gente. A Mi. Todo mundo ouvindo bem, então, né? Ótimo. Que bom. Bom, para quem não acompanhou as outras lives, né? Tá tudo gravado no meu IGTV aí no Instagram. Então, a primeira foi Planejando 2021. E depois teve, né? Sou adolescente agora, Gabi, a importância da terapia na adolescência. Então, a minha intenção é intercalar, né? Sempre uma live tema adulto, variado, e na outra terça de adolescente e pais. Então, sempre quero fazer essa jogada para ter essa atenção aí de todo mundo. Boa noite, Anderson. Boa noite, Carlos. Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho mais, tá? Queria agradecer também a participação de todos vocês nas outras lives e também nas enquetes que eu deixei rolando nos stories, né? Que eu fiz alguns questionamentos. Eu perguntei como que você caracteriza uma relação tóxica. Depois eu deixei o espaço aberto para perguntas também relacionadas a relacionamento, né? Relações tóxicas de uma forma geral. Então o pessoal participou bastante. Eu vou usar muito a pergunta de vocês. Quero muito que vocês se sintam à vontade de participar da live também, né? Mandando perguntas, interagindo, compartilhando alguma experiência, enfim, fiquem à vontade. Eu sempre estou aqui de olho, vendo quem está entrando, vendo quem está fazendo pergunta. E se caso eu não responder na hora, fiquem tranquilos aí que eu vou responder, tá bom? A Duda entrou também, boa noite, Duda. Carlos, Anderson, então vamos lá, vou começar, tá? Então, primeira coisa que eu coloquei no history foi uma pesquisa com a pergunta: como você caracteriza uma relação tóxica? Então eu vou falar todas as respostas que eu tive nesse questionamento, tá? Mentiras, agressões físicas, palavras de baixa estima, reclamações, fofoca, palavrões, inveja, quando a pessoa não deixa você ser você, quando não pratica e respeita a essência de cada um, não ter direito de se expressar, ciúmes, ser possessivo, quando você deixa de viver e vive somente para o outro, violência física, verbal e psicológica,
ciúmes possessivo, bullying, perseguição, dominação, definir a roupa que vai usar e manipulação. Então, gente, foi as respostas que eu obtive com a pergunta: como você caracteriza uma relação tóxica, tá? Então foi tudo isso. Quem entrou agora que eu vi aqui, minha irmã, Lelê, Vieira, Emiliana, Lilian, boa noite. Então eu comecei a live falando um pouquinho de como as pessoas caracterizam uma relação tóxica. E é tudo isso que eu falei, né? Tudo isso está inserido nessa parte de relação tóxica. Quando a gente fala de relação tóxica, muitas vezes as pessoas elas sempre vão para o lado do relacionamento, né, da parte conjugal, no namoro, no casamento. Então é o tal do relacionamento abusivo. Mas as relações tóxicas, elas ocorrem em vários momentos e em várias relações, tá bom? Aqui eu vi que a Jane entrou também, boa noite. Então é o seguinte, boa noite, Eli. Vamos primeiro definir o que seria uma relação tóxica, tá? Então, relação, sempre o relacionamento de duas ou mais pessoas, enfim. Então, a definição de uma relação tóxica, o que seria? São comportamentos por parte do outro que são totalmente emocionalmente e com frequência, então são comportamentos frequentes que prejudicam a outra pessoa do lado emocional e fisicamente também. Então é tudo que agride emocionalmente, mentalmente, fisicamente o outro. Então isso caracteriza uma relação tóxica, tá? E de onde pode vir essa toxicidade, né? Então vamos lá. Boa noite, pessoal, que eu não falei. Juan, a Érica, a Aline, boa noite. Então, onde que ocorrem relações tóxicas? Na nossa família, no nosso grupo de amigos, no nosso ambiente de trabalho, entre irmãos, né? Família de um modo geral, na nossa comunidade, por que não, né, em lugares que a gente frequenta, igrejas, cultos, enfim, qualquer outro tipo de religião. E nos relacionamentos de uma forma geral, tanto no namoro como no casamento, né? Então são questões, essas relações elas acontecem em todas essas particularidades, né? Dentro da família, do grupo de amigos, de trabalho, de relacionamento no namoro, no casamento, enfim, não importa. E eu achei uma frase muito legal nas pesquisas que eu fiz para fazer essa live para vocês, que é o seguinte: enquanto um relacionamento saudável contribui para nossa autoestima e energia emocional, um relacionamento tóxico prejudica a autoestima e drena a nossa energia. Então, olha como é uma coisa negativa, né? Relação tóxica é uma coisa totalmente negativa. A Raquel tá falando aqui, ó, qualquer tipo de relação está sujeito a isso. Exatamente. Qualquer tipo de relação, né? Envolvendo duas ou mais pessoas. Meu pai tá falando aqui, a falta de respeito pelo outro pode ser um combustível para o relacionamento tóxico, com certeza. Né? Falta o respeito em muitos sentidos, né? Parte moral, física, com palavras, né? Às vezes a agressão verbal dói muito mais do que a física, né? Então a falta de respeito com certeza é um combustível que potencializa essa característica de relacionamento tóxico. Isso é verdade. Bom, tô vendo que o pessoal tá entrando. Qualquer dúvida, gente, pode ir me perguntando aqui, tá? Podem comentar. Eu vi que a Lu entrou.
A Lili também, a Dani, a Brenda, a Thaís, a Thalita. Boa noite. Fiquem à vontade para perguntar e para compartilhar qualquer tipo de experiência com a gente, tá bom? Bom, então família, amigos, relacionamento conjugal, trabalho. E eu queria falar um pouquinho com vocês. A Cíntia tá falando aqui, o diálogo é muitíssimo importante, com certeza. A falta de diálogo traz muitos problemas dentro das relações, né? Falta de diálogo, falta de comunicação entre as pessoas, aquele negócio do telefone sem fio, sabe? Um vai falando pro outro, que vai falando pro outro, enfim. Então, o diálogo é importante, pode funcionar como freio, exatamente, pode funcionar como freio, né? De repente, pensar um pouco mais antes de falar, isso é importante também, né? Não agir por impulso, também. A Raquel aqui tá falando, como encontrar sair do gatilho para conseguir sair do relacionamento tóxico? Vou responder sua pergunta, Kel, fique tranquila, tá? Eu anotei todas as perguntas que vocês fizeram, né, lá no Insta. Algumas pessoas me responderam no WhatsApp também, lá no Face. Então, eu anotei tudo e eu vou responder, tá? Fique tranquila que essa sua pergunta tá anotada aqui, eu vou responder mais pro final. Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho dos tipos de comportamentos tóxicos, né? O que caracteriza um comportamento tóxico? Meu pai tá falando aqui, respeitar a individualidade de cada pessoa e cada um deve defender a sua e não fazer o que o outro quer que você faça, exatamente. Mudar a identidade da pessoa, a pessoa vai perder a essência, né? Não tem relação que aguente isso, né? Então precisamos sim respeitar a individualidade de cada um. Muito bem, eu vi aqui que a Selma entrou, boa noite, Milene também. Vamos falar então dos tipos de comportamentos tóxicos. Um dos tipos de comportamento seria aquela pessoa que menospreza, sabe? Ela implica com tudo que você faz, que você fala, com a decisão que você toma, usa muitas vezes da estupidez, né? Do jeito torto de falar. Eu sempre falo para os meus pacientes. Existem jeitos e jeitos de falar a mesma coisa. Então, um tipo de comportamento tóxico é o menosprezo. É você menosprezar a opinião do outro, a atitude do outro, tem implicância, tudo que o outro faz eu implico, tudo que o outro fala eu não respeito, enfim. Esse é um dos tipos de comportamentos tóxicos. Outro tipo é aquela pessoa que tem um mau temperamento, que aí a gente pode falar que são pessoas que a gente tem medo, né, de que pode ocasionar uma agressão. Então são pessoas muito agressivas nas palavras e até mesmo na parte física. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Então, mau temperamento, isso gera medo, isso gera agressão, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Eu vi que o Wesley entrou, o Dani também, boa noite, Lídia, China. A Cíntia tá falando aqui, exatamente, a mesma frase. Tá, a mesma frase tem dois sentidos, depende do tom de voz, exatamente, o jeito de falar, né? Então isso implica muito também, a gente tem que prestar muito atenção do jeito que a gente se posiciona, do jeito que a gente se comunica, né? Lídia, Ângela, boa noite. Carol, que agora eu sei que é Carol. Muito bem. Menosprezo, mau temperamento, culpa. Quem não conhece uma pessoa que faz o outro se sentir culpado o tempo todo? A culpa não é sua, mas ele te convence de que a culpa é sua. Então esse é um tipo de comportamento tóxico. É virar o jogo, sabe aquela virar a chavinha?
Eu tô errada, mas eu vou fazer, eu vou convencer essa pessoa de que ela tá errada, não vou assumir essa culpa, né? Outro tipo de comportamento tóxico é aquela pessoa que você precisa dela, é aquela pessoa dependente, a dependência. A Carol tá falando aqui, não sou fake, Gabi. Isso mesmo, não é fake. Eu pensei que era, mas hoje eu descobri que não. Obrigada pela presença, viu, Carol? Então, aquela pessoa que você depende dela de uma forma geral, ela faz com que ela seja necessária na sua vida. Isso é um tipo de comportamento tóxico. É como assim eu dependo? Eu tenho a minha essência, né? Eu tenho a minha individualidade. Como assim? E a pessoa faz, e ela faz a sua cabeça que você depende dela, em todos os sentidos. Emocionalmente, financeiramente, enfim. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento nas pessoas também, tá? Outro tipo de comportamento tóxico, o controlador independente, né? Eles é um comportamento que não tem confiança nenhuma, né? Porque ele te controla, mas ele afirma que ele não precisa de você, que ele é totalmente independente. Então ele faz esse jogo de controle, mas você depende de mim, você precisa de mim. Então tem o dependente e tem o controlador independente, que são comportamentos bem complicados também. Andiara entrou aqui também, boa noite. Peraí, deixa eu sair aqui. Tá entrando bastante gente, o Lobato, a Emiliana comentou aqui, conheço gente assim. A Raquel, a saúde mental ou a falta dela influencia muito, com certeza, gente. Influencia demais. Por isso que a gente tem que trabalhar muito essas questões. E são questões que precisam ser faladas em terapia também, porque a terapia é um momento de autoconhecimento, né? Então, precisamos sim exercitar a nossa saúde mental, não é só física, mental, emocional, precisamos trabalhar tudo isso, tá? E um outro tipo de comportamento tóxico eu coloquei como usuário, que eles são aquelas pessoas que drenam a energia da gente. Então a pessoa chega de mansinho, dócil, e faz com que você satisfaça todas as vontades dele. Então por isso que aquele usuário é aquele, né, esponja, consegue tirar tudo de você. Te tratam super bem, mas aí depois começa outros comportamentos não tão legais. Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso também. Boa noite, Bia, Tutu. E tem um tipo aqui, que é um tipo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que existem muitos por aí. Deixa eu só mudar essa luz que ela tá tremendo aqui, tá estranho, gente. Pera aí. Problemas técnicos, só um momento, deixa eu só mudar. Agora eu acho que ela não tá tremendo mais. Eu tenho a sensação de que ela tá tremendo. Vocês têm essa sensação de que tá tremendo a luz ou não? É impressão minha de que ela fica piscando assim. Só fala se tá piscando ou não, por favor, gente, porque aqui eu não consigo ter uma noção. Não? Ah, então tá bom, tranquilo. Então fico mais tranquilo. Obrigada, gente. Outro tipo de comportamento tóxico. Aquele tipo controlador tóxico possessivo, que chega até a ser paranoico, né? Aquela pessoa que ela tem muitos ciúmes, ela sente o sentimento de possessão mesmo, de posse, de ciúmes, de posse pelo outro. Esse é o controlador tóxico possessivo, né? A gente tem que ficar bem longe. A Su tá falando aqui, quem puxa
Tem quem puxa saco, puxa tudo, inclusive o tapete. Pessoas tóxicas se fazem de boazinhas para sugar energia. Sim, temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa, e que tem em qualquer lugar, né, Su? Não adianta. E quanto mais a gente está esperto a esse tipo de comportamento, eu acho que mais fácil a gente consegue se livrar disso, que eu também vou falar um pouquinho com vocês, tá? A Raquel tá falando aqui, a pessoa que proporciona o relacionamento tóxico tem com certeza várias inseguranças no subconsciente, com certeza. E pode até ser que não seja no subconsciente, a insegurança está instalada ali e ela não aceita aquilo. Pode ser de forma consciente também, mas muito boa a sua colocação, viu, Raquel? A pessoa tóxica suga a energia dos outros, isso mesmo, Aline, suga, e é como se você tivesse aquele sentimento de passada, sabe? Tô passada, não aguento, tô me sentindo pesada, né? A Raquel, ela precisa de controle total por insegurança da própria pessoa. Exatamente. Então, manter o controle dá aquela sensação de segurança. Mas, na verdade, não é assim que funciona, né, gente? É só uma máscara que se coloca e que cai. Com o tempo, cai. Agora eu vou responder as perguntas, que eu acho bem interessante. Então, assim, a primeira pergunta que a Raquel fez aqui, você tinha colocado, irmã, que qual o gatilho para perceber que a relação é ou está tóxica? Não sei se é a mesma pergunta que você me fez aqui. Deixa eu ver, deixa eu falar um pouquinho aqui. Como encontrar saída, o gatilho para conseguir sair do relacionamento tóxico? Tá. Então, eu vou responder essa depois de E aí depois eu respondo como sair, né? Qual o gatilho para perceber que está numa relação? Gente, o gatilho para perceber que você está numa relação tóxica é você muitas vezes ver que está perdendo o controle de algumas coisas, está deixando de ser você. Tá vendo que a opinião do outro prevalece e às vezes você se cala para não ter problema com o outro, né? Alguma coisa pesa. Sabe aquela pulguinha atrás da orelha? Opa, peraí, alguma coisa tá de errado, né? Não está me fazendo bem. Por que eu estou me relacionando com essa pessoa? Por que eu quero ficar perto dessa pessoa da minha família se ela não me faz bem? A luz tá horrível hoje, gente. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, pronto. Algumas sensações que te traz esse peso, sabe? Essa coisa de, nossa, que coisa estranha. Não tá legal, né? Deixa eu ver aqui. A Irenilde tá perguntando como mostrar pra filha que tá num relacionamento tóxico com o namorado. Como mãe, né? É ainda mais complicado. Porque filha adolescente, né, que às vezes não entende, que muitas vezes a mãe se preocupa, a orientação é essencial. De repente, depois pedir para ela ver a live aqui para ver se ela se identifica, para ver que as coisas não são tão comuns assim. Eu não digo normal, eu digo não é saudável. Comportamentos que não estão saudáveis, né? Não é só pelo amor que eu tenho que ficar com a pessoa. Precisa ter respeito, precisa cada um ter a sua individualidade, que já foi falado pelo meu pai. Então, assim, muitas vezes você falar para ela realmente tem que sentir na pele, né? Ela tem que se tocar, ela tem que falar, não, realmente está me fazendo mal. Ela tem que colocar essa consciência para trabalhar. E muitas vezes isso não é fácil, porque ela já está ali num ciclo, numa rotina que para ela já é normal, né? Então, de repente,
pede para ela dar uma olhadinha na live, enfim, se quiser, a gente conversa sobre isso depois também, tá? Áudio travando, gente. O áudio tá travando, tá picotado? Peraí. Peraí. Como é que tá agora, gente, em relação ao áudio? Melhorou? Tá picotando ainda? Estão me vendo bem? Áudio tá legal? Como é que tá? Que eu tô vendo que o pessoal tá mandando. Tá tudo certo? Não tá picotando mais? Tá travando ainda? Falhando? Deixa eu. Tá falando que melhorou aqui. Companheirismo, com certeza, Cíntia. Olhar para dentro e enxergar sua essência. Legal. O Rô tá falando aqui. Boa noite, Rô. Boa parte das pessoas que conheço sabe que estão até enumera os pontos tóxicos, mas tem medo de ficarem sozinhas e continuam tentando melhorar a outra pessoa sofrendo. Complicado, né, gente? Isso é muito complicado, esse medo de ficar sozinha, né? Mesmo sabendo que não vai ficar sozinha, né? E o melhorar, o se transformar, tem que partir de dentro, né? Então a pessoa tem que querer. Então é uma grande ilusão achar que o outro vai mudar por você. Não vai mudar. Primeiro ele tem que mudar por ele. Então o Rô tá certíssimo aqui. A Michelle tá falando, se fosse amor, se amor fosse suficiente, não tinha tanto divórcio no mundo, já que muitos se separam ainda se amando. Exatamente. Porque às vezes não aguenta a barra, né? São muitas questões a serem trabalhadas num relacionamento. E não é só de amor que vive. Então essa é a pura verdade. As pessoas não conseguem administrar os problemas, né? Os desafios da vida e acaba desistindo. Que agora parece que, né, pode ser que o desistir pode ser mais fácil. E a gente não sabe, e a gente sabe que não é, né, que é muito mais doloroso. Legal, agora melhorou. Muito bem, gente. Tá falhando um pouco ainda. Eu não sei, gente, por que isso tá acontecendo, mas a gente vai seguindo e qualquer coisa você não procure mudar o outro, mude você. Exatamente, a mudança sempre vem de dentro. O outro só vai mudar se ele quiser, se aquilo fizer sentido para ele. Então, bem lembrado aí, pai. A Aline tá falando, mude você mesma. Isso mesmo, comece por você, né? Nada mais justo. Outro questionamento. Como identificar precocemente uma relação tóxica, né? Às vezes, a maioria das pessoas percebe que estão numa relação tóxica depois de muito tempo. Mas quando se tem o conhecimento das atitudes, né, do que seria uma relação tóxica, os tipos de comportamento, a gente consegue identificar melhor. E antes, né, precocemente. Então, assim, tem um tipo de comportamento que não te agradou, já presta atenção. Se aquele tipo de comportamento não te agradou e a outra pessoa continua fazendo, e mesmo você falando que não tá gostando, continua, né? Já caracteriza aí uma relação tóxica. Então você avisa, você não deixa de falar que não tá gostando, mas a pessoa não escuta, né? Os ciúmes. Então tem aquele ciúme saudável de brincar, né? De falar que ciúmes é um sinal de que ama. Não é bem assim, né?
Mas tem aquele ciúminho de brincadeirinha, com quem que você tava falando? Olha que eu tenho ciúmes, não sei o quê. Mas o ciúmes possessivo, aquela coisa, com quem que você tá conversando? Você tá online e não tá falando comigo? Deixa eu ver quem que você tá seguindo nas redes sociais. Aí já é uma coisa exagerada, né? Já não é legal esse tipo de relação. A Emiliana tá falando aqui, ó, é difícil reconhecer uma relação tóxica depois de anos convivendo. Poxa, doutora, tenho reconhecido mais atitudes daquela amiga agora, espero aprender a lidar com isso. Vai aprender, você não está sozinha. Vamos trabalhar isso em terapia. E quem sabe essa pessoa não se dá conta de que realmente as atitudes delas são tóxicas e queira essa transformação, mas não vai depender de você, tá? Então fique tranquila. A gente vai aqui, gente, nessa live, eu sei que muitas pessoas vão perceber muitas atitudes tóxicas de pessoas dentro da nossa família, do nosso grupo de amigos, do nosso trabalho, no nosso próprio relacionamento, mas calma, tá? Fiquem calmos. A Su tá falando aqui de todos os amores o próprio. Sim, isso é muito importante. A gente regar o nosso amor próprio todos os dias. É difícil sair, mas é preciso. Sim, sair de uma relação tóxica não é fácil, porque envolve muitas questões, muitas pessoas, né? Enfim, então não é fácil. Eu entendo muito você, Aline. Quem ama zela, não ciúma. Muito bem, Cíntia. Muito bem. Luiz Fernando entrando, boa noite. Que legal, gente. Quanta gente legal aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Teve também muitas perguntas parecidas, né? Como identificar uma relação tóxica e que mal ela pode causar? De mal, gente. Uma relação tóxica, ela te bloqueia. Muitas vezes você perde a sua essência. Você vive pelo outro, né? Não vive mais por você. E isso é muito complicado, né? Uma relação tóxica muitas vezes te paralisa, te cega, né? E você se sente dominada, você percebe que a pessoa te trata com sentimento de posse, além da violência, né? Violência física, violência verbal, psicológica. Então pode fazer muito mal em todos esses quesitos, né? Então, muitas vezes a pessoa não tem direito de se expressar, né? Então são muitas coisas que te limitam, né? Então pode fazer muito mal. Vamos ver aqui mais. A Michelle está falando. Eu percebo minhas atitudes tóxicas muitas vezes, além das outras pessoas. Mas como fazemos para deixar de ser tóxico? Muito bem. Primeira coisa, Mi, tomar consciência disso. Esse tipo de atitude está me afastando das pessoas. Esse tipo de atitude está me fazendo mal. Eu não quero continuar a ter esse tipo de atitude. Então é consciência. Primeira coisa é a consciência disso, de que está fazendo mal para mim e automaticamente para o outro, né? Então, ver que comportamentos não são saudáveis. Eu não vou ficar cobrando o tempo todo. É tudo que é em excesso. Pensa nisso, tudo que é excesso, né? Então, precisamos trabalhar isso em terapia, viu, Mi? Ótimo questionamento. Vou marcar lá para a gente poder falar um pouco mais. Ele tá falando aqui, não é fácil, mas é possível. Com certeza, gente, é possível. Tá? Não é uma decisão fácil terminar um relacionamento, se afastar de alguém da família, se afastar, terminar a amizade ou se afastar de algum amigo. Eu sei que não é fácil, mas é possível sim. E precisamos sempre colocar em primeiro lugar a nossa saúde mental, emocional, o nosso amor próprio. A Carol tá falando aqui, olha, acho que eu tenho que mudar muitas coisas em mim, antes de apontar só os traços tóxicos das relações sociais que eu tenho. Consigo identificar muitas coisas em mim e quero e preciso mudar. Muito bem, Carol.
É isso aí, né? O primeiro passo é a consciência, né? E isso a gente vai trabalhar em terapia. Fique tranquila, né? Precisamos trabalhar e vamos trabalhar. E isso que a Carol falou, gente, é muito verdade. Ela consegue identificar muitas coisas nela, ela quer e ela precisa mudar. Não é eu tenho que mudar, eu tenho que é obrigação. Eu falo sempre isso para os meus pacientes. Então, olha que legal, ela quer e ela precisa mudar. Pelo bem dela e automaticamente pelo bem das pessoas que convivem com ela. A Su tá falando aqui, creio que o feminicídio é uma relação tóxica ao extremo. Às vezes a pessoa sabe que está vivendo, mas não tem força para sair e acaba sendo vítima de mais um fim trágico, com certeza. As mulheres se sentem acuadas, tem aquele sentimento que o Ronaldo falou, mas se eu largar eu vou ficar sozinha, ou recebe ameaças, né? Então é um tipo de relação muito complicado e muitas vezes as mulheres procuram ajuda, mas acaba não tendo um final feliz. Então é um assunto que a gente tem que prestar muita atenção. É um tipo de relação tóxica ao extremo mesmo. Meu pai tá falando aqui, ó, a maturidade vem com o tempo e com ela a clareza em buscar seus sonhos e trabalhar duro nas suas mudanças e não na dos outros. Exatamente. Né? Então, a maturidade faz a gente pensar em nós, né? E a maturidade, ela requer um tempo, ela requer aprendizado, né? Maturidade não é de idade não, viu, gente? É de experiência, de vivência, de tudo que a gente aprende, de tudo que a gente ressignifica, enfim. A Cíntia tá falando aqui, o caso da Elisa Samúdio, não percebeu e não saiu. Pois é, infelizmente. Foi um caso que aconteceu há muitos anos atrás, ela foi assassinada, enfim, né? E a gente sabe que acontece muitos casos que a gente nem fica sabendo. Outras perguntas também que foram feitas, que eu já respondi, né? Os indícios de uma relação tóxica. Então, seria todas aquelas características, né? Mentira, agressão física, reclamação, quando a pessoa não deixa você ser você, aí acaba perdendo a identidade. Como ajudar alguém que se encontra numa situação dessas? Olha que interessante, né? Igual a pergunta da Irenilde. Como fazer com que a filha perceba que está num relacionamento tóxico? Eu acho que fazer reflexões, fazer perguntas. Tem certeza que é isso mesmo que você quer, né, para sua vida? Repensa, não é só amor. Procura ajuda, né? Não tá conseguindo sair disso? Procura ajuda. Procura fazer terapia, né? A terapia é a busca do autoconhecimento. Eu falo para os meus pacientes, muitas vezes eles me procuram no olho do furacão, quando tá, né, numa situação muito complicada. E por que não procurar também quando está começando a ver que alguma coisa está errada? Procura ajuda, né? Se vê que está precisando de uma ajuda, de uma profissional, procure ajuda. Faça terapia, procure uma psicóloga. Com certeza o profissional vai te ajudar, porque é uma pessoa que não está ligada emocionalmente com você, não tem nenhum vínculo emocional, por isso que ajuda, né? Aí fizeram uma pergunta muito interessante. Por que só nos damos conta que uma relação é tóxica quando saímos da mesma? Eu acho que muitas vezes, quando você se livra daquela situação, é como se você saísse do automático. Pode ser que você estava vivendo aquela relação no automático e não percebendo. Aí quando você sai, você fala, nossa, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Como é que eu estava me permitindo a tudo aquilo? Aí a ficha cai. Então, muitas vezes isso acontece também, viu? A Thaís está falando aqui, acho que infelizmente algumas mulheres não se sentem merecedoras de algumas coisas e acabam aceitando a relação tóxica. Muito bem colocado, tá? Essa parte do merecimento.
né? Ah, não, mas dá um trabalho, eu vou ter que sair do relacionamento, como é que eu vou ser vista perante a sociedade, né? Tem toda essa questão também, enfim, né? Essa aceitação, ela vai piorando cada vez mais. Sair de um relacionamento tóxico é normal sentir-se vazia. Sim, sim, porque a gente se acostuma com muita coisa, né? Então, assim, me dei conta de que estava num relacionamento tóxico. Assim que eu saio dele, esse vazio, ele pode ser, poxa, de decepção, né? Achava que eu ia ficar com essa pessoa, ou pode ser um vazio que você mesma tem que preencher. Pensa um pouquinho nisso, Nádia. O psicólogo fará as perguntas certas, mas as respostas estão com você mesmo. Exatamente. Eu falo para os meus pacientes, eu faço vocês refletirem, eu não dou a solução dos problemas, certo? Né? Sempre brinco aí, às vezes o pessoal fala, Gabi, mas o que eu faço? Tal. Não, não é assim que funciona. Pode ser normal, mas longe de ser fácil. Não é fácil, gente, é um assunto muito complicado de ser abordado, né? O primeiro indício de mudança é buscar e aceitar ajuda. Exatamente. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Aceite ajuda. Procure ajuda. Tá? Bom, gente, eu acho que eu acho que eu respondi a maioria das perguntas. Eu queria saber se alguém tem mais uma pergunta. A Su tá falando aqui, quando a família é tóxica, o que fazer? Em relação à família, gente, é bem complicado, né? Por quê? Porque família tá dentro de casa o tempo todo, tem todo um vínculo, né? Mãe, pai, irmão, irmã, avó, avô. Então depende de tudo, o tipo de vínculo emocional que tem com os familiares. Agora que eu ia começar a falar como ficar longe de relações tóxicas. Então eu acho que vai começar a responder um pouquinho a tua pergunta, viu, Su? Mas a família, ela pega um pouco mais complicado, porque muitas vezes vivem na mesma casa e a convivência fica mais desafiadora, né? Como que simplesmente eu não vou conviver mais com a minha família? É complicado. Então, assim, é uma questão muito delicada e que eu acho que tem que ser trabalhada em conjunto. Eu acredito que tem que ser pontuado, sim, de que, olha, o seu tipo de comportamento não me faz bem, né? Não abaixar a cabeça. Eu acho que tudo tem que ser muito bem pontuado. Como disse, existem maneiras e maneiras de falar. Então, uma coisa bem branda, uma conversa, né, madura, que eu acho bem interessante. Expor, então, o que tá pegando e ver se a pessoa consegue enxergar de que não tá legal. Opa, realmente, esse tipo de atitude que eu tô tendo não tá sendo legal com ela. Então, eu acho que a base de tudo é a conversa e ver o que se pode fazer. Porque a pior coisa é você morar junto com pessoas que, né, não conseguem conviver, não tem uma convivência saudável, não tem um clima legal, né? Gente, como que a gente pode ficar longe de relações tóxicas? Como a gente identifica? A gente já aprendeu como identificar pessoas com esses comportamentos tóxicos. Como que a gente faz para sair disso, né? Colocar limites. Isso aí, muito bem. É uma das atitudes que a gente tem que ter para estabelecer algumas relações e para que fique saudável, né? Cada um, digamos assim, cada um no seu quadrado, né? A Eli tá falando importantíssimo procurar ajuda, muito bem. Meu pai, respeito é fundamental em todo relacionamento pessoal e ou profissional, com certeza, respeito. Então, assim, a importância de você ser firme, de colocar limites com respeito, né? Então seja firme,
se a opinião do outro você não concorda e você quer deixar o seu posicionamento, seja firme, acredita naquilo, né? Nem tudo que o outro fala é verdade, é a verdade absoluta. Precisamos sim respeitar a opinião do outro, mas para você conseguir, de certa forma, dar um limite para esse tipo de pessoa, de pessoa tóxica, de relação tóxica, é ser firme, tá? Pensa muito bem antes de falar, antes de agir, né? Por que nós temos 2 orelhas e uma boca? Pensa nisso. Pense bem, escute muito bem o que a pessoa está falando primeiro. Entenda a informação que ela quer passar para você. Não haja por impulso. Agir por impulso, a gente perde razão. Perde razão, muitas vezes a gente não presta atenção no que fala, tá? Uma pessoa narcisista demais pode ser considerada tóxica? Olha, Karina, tóxica para ela ou para o outro? Porque esse comportamento para essa pessoa pode ser ok, né? Agora, se te incomodar muito, né, e isso for mais importante, aí a gente tem que pensar, tá? A Su tá falando aqui, ser firme não é ser mal educado, é ser inteligente, exatamente, é saber usar as palavras, não ser rude, não ser grosseiro. China, muito bons os esclarecimentos, muito útil, obrigada pela aula, abraços, meu querido. A pessoa vai até onde permitimos ir, exatamente. A Cá tá falando aqui, para outras pessoas. Então, uma pessoa narcisista demais pode ser considerada tóxica para outras pessoas? Pode, se aquilo te incomodar, se aquilo não fazer sentido para você, pode sim, pode, viu, gente? Essa parte de impulso eu tenho que trabalhar 100%. Vamos trabalhar, né? A Aline tá falando muito obrigada, querida, obrigada por ter participado. Importante, gente, falar, verbalizar, comunicar, isso é muito importante também. Autoestima, né? Como que tá a sua autoestima? Elevada? Vamos elevar a sua autoestima? Quanto mais a gente eleva a nossa autoestima, mais a gente fica longe das relações e das pessoas tóxicas. Libertação. Sentimento de libertação. Liberte-se de tudo que te faz mal, tudo que te prende. Não dê ouvidos. Se aquilo não tem importância para você, não precisa dar ouvidos. Não precisa ouvir tudo que o outro tem para falar. Seja um bom ouvinte, sim, mas absorva só o que fizer bem para você, tá? Às vezes é prudente e é necessário o afastamento, tá? Até para ver até que ponto isso está te fazendo mal. Então, é triste, mas às vezes é preciso se afastar para o bem de todo mundo. Ser forte, ser corajoso, fazer planos, ser mais positivo, né? Seja escravo de novos hábitos, de hábitos bons, positivos, construtivos. E principalmente, gente, para a gente ficar longe de pessoas e relações tóxicas, fiquem perto de quem ama vocês e de quem vocês amam. É isso. Não podia fechar melhor a live falando isso. Fiquem perto de pessoas que vocês amam e que vocês sintam esse amor, essa reciprocidade. Certo? Que bom, gente. Obrigada pelo carinho. A Érica, a Erenilde, tão bom te ouvir, a Eli. Amei, preciso aprender a verbalizar as coisas. Eita, dificuldade. Gabi, como sei se a minha autoestima tá boa? Ai, minha querida, vamos falar isso em terapia. Mas a sua autoestima já melhorou muito, muito. Comemore isso também. E vamos trabalhando, gente. Então, assim, não estão dando conta? Procurem ajuda, fazer terapia e se conhecer.
é olhar para dentro, é se amar, é potencializar o amor próprio, né? Não preciso nem falar que eu amo o que eu faço. Então, todo mundo que me conhece sabe disso, o quanto eu defendo a terapia e o quanto eu acredito na transformação das pessoas. Tá certo? Gratidão, gente. Obrigada. Obrigada por todo o carinho. Obrigada pela presença de todos vocês. Gratidão. Próxima terça, dia 2, se eu não me engano, eu vou fazer uma live, né? Sou adolescente agora, Gabi, e a live, próximo tema será de redes sociais. Então, vou falar um pouquinho das redes sociais que os adolescentes estão usando, lado bom, lado ruim, orientação para os pais, conselho para os adolescentes, e vai ser bem legal, tá? Então, vai ser na próxima terça-feira. Eu tô vendo que o pessoal tá entrando agora, gente. Boa noite, eu tô encerrando a live, mas eu vou deixar gravado no IGTV, tá bom? Carol, adorei, como é bom ouvir essas palavras. Lívia entrou agora. Lívia, tô me despedindo, vê lá depois. Que live foi essa? Ótima live, amor, parabéns pela profissional que tu é. Gratidão, meu amor, pelas palavras e por ser iluminado que tu é. Gratidão, gratidão por todo o carinho. Eu amei fazer essa live pra vocês, eu sempre amo fazer live pra vocês. E não perca a próxima live sobre redes sociais, que eu vou dar dicas e ajudar muito os adolescentes e os pais. Certo? Bom restinho de semana para vocês. Gratidão. Um beijo.